especificamente um marco temporal, apesar de que a gente sabe que isso acontece, por exemplo, com 6 meses, se um bebê nasce, ele já está totalmente formado, já tem bebês com 6 meses que sobrevivem, né? 7 meses isso já é quase que comum. Mas o importante é que se verifique nesse atendimento da pessoa que a gente está fazendo, qual é o efeito que isso tem na alma dela. E o contrário é o seguinte, a pessoa faz o aborto e nem lembra. Parece que não fez nada. Aí você começa assim, até que ponto que essa pessoa se desconectou dos seus sentimentos para não sentir dor? Lembrando, porque eu tenho 2 tipos. Eu tenho uma gravidez que ela é interrompida, como é que se diz? Voluntariamente, que é o que a gente chama de aborto, e nós temos uma gravidez que ela é interrompida por uma perda. Quando a gente está falando de gravidez interrompida como aborto, é importante isso, perceber como a pessoa se relaciona com esse fato, quando isso aconteceu, se isso foi um fato que foi segredado, se foi um fato que a pessoa comenta, e também se é uma perda, o que estava acontecendo no casal? Né? Então, por exemplo, assim, se é uma perda, 4 perdas, 3 perdas, 2 perdas, teve 2 perdas e a pessoa fez uma adoção, então, quem é que estava querendo ir embora? Como estava aquela relação? Então, eu preciso observar a gravidez interrompida com um efeito sistêmico. E sobre esse tema, é muito importante que vocês entendam que houve uma transformação dentro da compreensão de Bert Hellinger. Quando a gente está estudando os livros iniciais de Bert Hellinger, como a gente está lá na comunidade, lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, naquele momento inicial, Bert Hellinger fala do aborto como um evento que afeta apenas aos pais, e que, inclusive, os filhos não devem nem ficar sabendo. Depois, e digo depois mesmo, principalmente com a chegada da Sophie, que é uma mulher, porque a primeira esposa de Bert Hellinger, a Erika, acompanhou Bert Hellinger, digamos assim, no momento em que Bert Hellinger trabalhava com o grito primal, no momento onde Bert Hellinger começou a fazer as suas primeiras investigações com a constelação familiar clássica. Então, a primeira esposa do Bert Hellinger acompanhou Bert Hellinger na década de 70 e depois durante a década de 80, que foram os primeiros desenvolvimentos. Quando Bert Hellinger começa a fazer os seus, como é que se diz, os seus estudos mais avançados, ele já está, digamos assim, com a Sophie, porque a escola Hellinger, por exemplo, ela é fundada em 1999. A escola Hellinger é fundada antes dos dois se casarem, entende? Digamos assim, e ele deu para ela o nome dele para a escola, entende? Então, quando a gente está falando que chega a Sophie, modifica completamente. A Sophie, ela já tinha conhecimento do que hoje ela desenvolveu com o Cosmic Power, né? A Sophie já tinha trabalho com adolescentes infratores, a Sophie já tinha uma estrada própria, né? Também nesse campo, digamos assim, da pesquisa, vamos falar, entre aspas, da mediunidade, da percepção especial, como a gente fala dentro da constelação. Então, quando ela chega, ela agrega algo completamente diferente ao trabalho da constelação familiar. Digamos que foi com a Sophie Hellinger que Bert Hellinger compartilhou o microfone da constelação familiar. Que ele compartilhou, às vezes, quem acompanhou o trabalho do Bert Hellinger, quando ele está lá com... Porque eu não sei se vocês já viram os vídeos antigos, né? A gente vai até colocar agora nessa atualização as playlists dos vídeos. Os vídeos antigos que ele ainda usa óculos, vocês encontram no YouTube, os vídeos antigos que ele ainda usa óculos, é o tempo que ele trabalha sozinho. Quando a Sophie chega, ele compartilha o palco, ele compartilha o microfone, e a partir daí ela desenvolve a constelação familiar junto com ele. E aí ela começa a perceber que o aborto afeta as crianças.
O aborto não afeta só o adulto. Por mais que seja um tema, como é que eu posso dizer, dos pais, né? Algo precisa ser dito para os filhos. Algo precisa ser falado para os filhos. E que algo é esse que afeta os filhos? O que afeta os filhos é o seu lugar na ordem. Porque a ordem dos irmãos são os vivos, os natimortos, os mortos, os abortos provocados, as perdas, os filhos fora do casamento. Irmão é irmão. Não importa. Entendeu? Agora, os adotados, esses é como se tivessem uma outra ordem. Eles não. Aí, se você diz assim, não, esse é meu primeiro filho, esse é meu segundo, e o terceiro é adotado. Não. O adotado não entra nessa ordem. O adotado é como se ele tivesse o primeiro adotado, o segundo adotado, o terceiro adotado. E isso é um dos problemas de desordem, de distúrbio, que acontece muitas vezes entre os irmãos.